E aí, gurizada? Bem-vindos ao meu canal. Vamos falar de materiais de rotina diária, as micropipetas. Vocês sabiam que existem vários tipos de micropipetas e com finalidades específicas para determinadas situações? Não? Então assistam o vídeo até o final, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, ativem o sininho para mais notificações, comentem, também é importante. E sem delongas, vamos iniciar, porque esse vídeo está aqui para nos guiar. Os instrumentos de medição, eles são essenciais para qualquer laboratório ou indústria que necessite medições corretas de volumes. A qualidade dos resultados das análises é dependente da exatidão com que são medidos os volumes das amostras ensaiadas ou dos reagentes adicionados. Esses instrumentos de medições, eles devem ser escolhidos levando-se em consideração sua aplicação. Mesmo os mais sofisticados instrumentos automáticos de análise vão oferecer resultados confiáveis somente quando o material volumétrico empregado na preparação dos reagentes e amostras for suficientemente preciso e direcionado para o uso pretendido. As pipetas automáticas, ou também chamadas de micropipetas, são amplamente utilizadas e são capazes de transferir pequenos volumes com uma alta reprodutibilidade e muita exatidão. Então vamos para os tipos de micropipetas. As micropipetas, elas podem ser de volume fixo ou variável. Normalmente elas levam esse nome de micropipetas porque elas vão transferir os volumes em microlitros. Tá? A gente ainda assim dá o nome de micropipetas para aquelas que vão transferir 1 ml, por exemplo, porque elas vão transferir 1000 microlitros. Então, como já diz a definição, aquelas de volume fixo dispensam apenas o volume determinado na pipeta, com uma faixa de variação descrita pelo fornecedor, que fica gravado na própria micropipeta ou vai estar descrito no manual da mesma. Já as micropipetas de volume variável podem ser ajustadas dentro da faixa dinâmica descrita pelo fornecedor, que normalmente fica próximo do botão de dispensação. Elas podem ser simples, que empregam apenas uma ponteira, ou multicanal, que permite o uso de várias ponteiras simultaneamente, pipetando o mesmo volume em todas elas. Elas podem ser por deslocamento de ar para uso geral e de deslocamento positivo para manuseio de líquidos específicos, líquidos mais densos, viscosos ou voláteis. De modo geral, são utilizados para pipetar volumes de 1 a 1000 microlitros. Vamos ver a visão geral das micropipetas, né? Vamos conhecer as partes das micropipetas. Aqui a gente pode ver a denominação de cada peça constituinte de uma micropipeta. Então, nessa parte do vídeo, vai estar descrito ali desde o botão de dispensação até o cone, onde a gente faz a adaptação da ponteira da pipeta. As técnicas de pipetagem mais frequentemente utilizadas são a pipetagem direta e a pipetagem reversa. A seleção da técnica de pipetagem deve ser determinada de acordo com o método requerido. O modo de operação pode alterar significativamente os resultados de uma análise e, portanto, ao utilizar uma pipeta é fundamental determinar o melhor modo de operação para aplicação. A gente vai ter a pipetagem direta ou esgotamento total. Na etapa de preparação, a gente segura a pipeta próximo à posição vertical e pressiona suavemente o êmbolo ou o botão de dispensação até a posição do primeiro estágio. Logo em seguida, a gente vai para a etapa de aspiração, em que a gente vai imergir a ponta da ponteira no líquido e vai liberar o botão de dispensação lentamente até a posição de repouso. Sempre se espera alguns segundos para permitir que o líquido se acomode dentro da ponteira. Uma observação: a porção da ponteira imersa na amostra tem efeito significativo na imprecisão das medições. Se a ponteira é imersa profundamente,
Gotículas de amostra ficarão na parede externa da ponteira e vão se somar ao volume transferido. Se a ponteira não for imersa o suficiente, poderá haver aspiração de ar e o volume transferido também não vai ser o volume selecionado. Existe uma tabela que se adequa a essa relação de volume a ser aspirado e a imersão dentro do líquido, que inclusive serve para aparelhos que possuem automação na pipetagem. Bom, logo depois vai a transferência, em que a gente vai colocar a ponta da ponteira num ângulo de 10 a 45 graus contra a parede interna do recipiente e vai pressionar o botão de dispensação suavemente até o primeiro estágio, esperar em torno de 1 segundo e a partir daí a gente vai para o esgotamento. E o esgotamento é deslocar a ponta da ponteira para outra posição da parede interna do recipiente e pressionar o botão de dispensação até o segundo estágio, retirar a ponteira do contato com o líquido ou do frasco e voltar à posição de repouso. E a posição de repouso é simplesmente liberar suavemente o botão de dispensação até a sua posição inicial. A sequência, então, completa é essa aí, mostrada no vídeo. A gente tem também a pipetagem reversa, ou chamada de esgotamento parcial. Esse método é mais adequado quando a gente tem amostras viscosas. Então, a primeira etapa, ou etapa de preparação, a gente segura a pipeta próxima à posição vertical e pressiona o botão de dispensação até o segundo estágio. E a gente vai para a etapa de aspiração, onde a gente vai imergir a ponteira no líquido, liberar o botão de dispensação lentamente até a posição de repouso e sempre esperar alguns segundos para permitir que o líquido se acomode dentro da ponteira. Depois a gente vai para a etapa de transferência, onde a gente coloca a ponta da ponteira a um ângulo de 10 a 45 graus contra a parede interna do recipiente e pressiona o botão de dispensação suavemente até o primeiro estágio. A gente pode ir para a reaspiração. Se a ponteira for utilizada para a mesma amostra ou para o mesmo reagente, a gente pode manter o botão de dispensação na posição do primeiro estágio para a imersão subsequente e retornar à operação na fase de aspiração. E seguir, então, a transferência até o momento que a gente vai para a fase de finalização. Se a ponteira não for mais utilizada na mesma amostra ou no mesmo reagente, a gente pressiona o botão de dispensação até o segundo estágio, desprezando o resíduo em um recipiente de descarte e descarta a ponteira e logo em seguida a gente volta com o botão de dispensação até a posição de repouso. E essa é a sequência completa da pipetagem. A gente tem também a pipetagem com pipetas de deslocamento positivo. São para uso em amostras que têm sua pipetagem dificultada. Amostras viscosas, densas, voláteis, radioativas, corrosivas. E é indicado para o uso de pipetas de deslocamento positivo. Então, nesse tipo de pipeta, a amostra tem contato direto com o êmbolo, que faz parte do pistão descartável. As pipetas de deslocamento positivo funcionam como uma seringa. Não existe colchão de ar entre o pistão descartável e a amostra. Devido à ausência desse colchão de ar para expandir ou contrair, a força de aspiração permanece constante durante toda a operação, não sendo então afetada pelas propriedades físicas da amostra. Esse tipo de pipeta permite medir volumes de amostras de alta viscosidade e alta densidade, como, por exemplo, mercúrio ou até mesmo uma pasta de dente. Então, primeiro a gente ajusta o volume, se ajusta o volume desejado, o pistão vai se mover por uma posição apropriada. Logo em seguida, a gente vai para o preparo de aspiração. O botão de dispensação é pressionado antes da aspiração da amostra. E o pistão se move para baixo e expele um volume de ar equivalente ao volume da amostra selecionada. E vamos para a fase de aspiração da amostra.
né? Com a ponteira introduzida na amostra, assim que o botão de dispensação é liberado, um vácuo parcial vai ser criado dentro da ponteira, e a pressão atmosférica do ambiente força a penetração do volume desejado através do orifício da ponteira. E a gente vai para a etapa de transferência, né? O botão de dispensação é pressionado novamente e a pressão de ar se eleva dentro da ponteira e força o líquido, então, para sair. Tá? E essa vai ser a sequência para esse método de pipetagem. Bom, vamos ver alguns procedimentos para limpeza do equipamento. Tá? As superfícies externas das pipetas, elas podem ser limpas com algodão umedecido em álcool ou isopropílico. As demais peças que são desmontáveis, elas podem ser lavadas com água destilada e álcool isopropílico. Esterilização de pipetas, né? Nem sempre é necessário, mas às vezes se torna adequado. Então deve-se afrouxar as conexões da pipeta antes de uma autoclavagem, para evitar que de repente elas ou trinquem ou fiquem então unidas para sempre. Tá? A gente pode colocar a pipeta inteira na autoclave a uma temperatura de 121 graus por 20 minutos. E após a gente deve deixar secar e deixar para que ela esfrie a uma temperatura ambiente. Com os procedimentos corretos, não vai ter mudança na repetitividade da pipeta. Porém, pode ter, talvez, algumas pequenas mudanças na precisão. E, por isso, deve-se revisar a calibração após 1, 3 ou 5 esterilizações. Os cuidados na utilização dos equipamentos. Não exceder o volume máximo recomendado de cada pipeta, pois o mecanismo de ajuste de volume pode ser danificado. Então, se a pipeta é de 10 a 100 microlitros, não se usa para pipetar 110 microlitros ou 8 microlitros, embora ela consiga chegar nessa variação. Também não se utiliza menos do que o mínimo recomendado, porque isso também diminui a exatidão das medidas. Geralmente as pipetas são calibradas utilizando água. Para líquidos com densidades muito diferentes de águas, os volumes transferidos podem ser incorretos. Para contornar esse problema, é possível ajustar o volume para mais densidades maiores ou para menos quando as densidades são menores. No entanto, esse ajuste deve ser determinado empiricamente, utilizando valores de densidade de massa. Lembrando que volume é igual a massa em relação à densidade. Nunca coloque a pipeta na posição horizontal se a ponteira estiver cheia de líquido. Isso pode causar a entrada do líquido no sistema de pistão, o que futuramente pode danificar a pipeta. Evitar a formação de bolhas quando aspirar líquidos. Isso também reduz a precisão das medidas. Caso ocorra formação de bolhas, despeje o líquido no frasco original e faz ele subir novamente de forma lenta. Caso volte a formar bolhas, dispense o líquido no líquido original e troque a ponteira. O uso de ponteiras siliconizadas também pode evitar a formação de bolhas em casos em que essas sejam recorrentes, como pipetagem de algumas soluções de ácidos nucleicos. Bom, gente, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.